Prezados alunos, na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre alguns conceitos que envolvem os sistemas de informação. Qual é o cenário atual das empresas e dos sistemas de informação? Nós temos muitas tecnologias da internet e as preocupações empresariais tradicionais, né? A todas as questões que envolvem receitas, despesas, lucro, pagamento de impostos, tudo que envolve manter uma empresa em funcionamento e tudo que a internet traz de vantagens e também a possibilidade de desenvolver aplicativos para que os clientes acessem os serviços de internet, toda a questão de compras, relacionamento com empresas estão trabalhando para atender mais rapidamente a necessidade do seu cliente, né? O cliente quer ser atendido rapidamente e com um custo adequado. E toda a área de tecnologia da informação se tornou vital. Hoje em dia não pensa mais em uma empresa que não tem a tecnologia como suporte, né? Ou vocês vão trabalhar efetivamente numa empresa de tecnologia da informação, por exemplo, numa empresa que desenvolve software, ou vocês vão trabalhar em outras empresas que têm um outro foco, mas que precisam da tecnologia da informação para o seu negócio funcionar. Então, a gente fala muito, né, sobre, hoje em dia, os aplicativos no celular, né, então nós temos aplicativos de bancos, temos aplicativos de lojas virtuais, temos toda a questão do governo eletrônico, imposto de renda, título de eleitor eletrônico, carteira de motorista, isso tudo mostra que a tecnologia da informação é vital para que todas as organizações funcionem atualmente. A tecnologia da informação, ela pode ajudar as empresas a melhorar a eficiência, eficácia, tomada de decisões e a colaboração entre os grupos de trabalho. Eficiência e eficácia não são a mesma coisa. Eficiente é uma coisa que funciona, e eficaz é uma coisa que funciona de forma adequada. Por exemplo, vamos supor que a gente está no campus do FSM e tem uma infestação de ratos. Pode ser eficiente matar os ratos à paulada. Eficaz seria fazer uma dedetização. Então, as empresas precisam das duas coisas, elas têm que ser eficientes e eficazes para poder fazer o seu trabalho, fornecer os seus serviços, os seus produtos, de forma que a empresa obtenha lucro, com um custo mais baixo e atenda às necessidades dos clientes. A tecnologia da informação também ajuda os gerentes a tomar decisões sobre novos produtos, novos serviços, novos mercados, e também para que as pessoas possam trabalhar de forma colaborativa, inclusive à distância, como está acontecendo muito agora durante esse momento de isolamento social. Mesmo em épocas que não existia esse problema de isolamento social, nós temos algumas empresas de desenvolvimento de software que trabalham com grupos em diferentes países, e esses grupos se reúnem e colaboram nesses projetos através da tecnologia da informação. A tecnologia da informação também pode fortalecer a competitividade entre as empresas, né? Então, toda a questão de apoio ao cliente, os serviços de atendimento ao cliente, toda a questão de comércio eletrônico, e-commerce. E existe também alguns estudos, né, que mostram que o fato da empresa usar tecnologia para poder oferecer seus serviços e produtos para os seus clientes não aumenta efetivamente o lucro, mas coloca essa empresa numa posição competitiva. Então, por exemplo, o banco X oferece um aplicativo e permite que eu faça o depósito de um cheque de forma virtual. E o banco Y não fornece isso. O banco X vai usar aquilo como marketing, né? O nosso banco, ele é mais tecnológico do que o outro, né? Então, a gente vê muito isso na televisão, aquelas propagandas mostrando, né? As instituições bancárias, elas utilizam muito a tecnologia da informação também para buscar novos clientes. Quando a gente fala, então, sobre tecnologia da informação, todas as pessoas da empresa, gerentes, presidentes, diretores e colaboradores devem apoiar
toda a questão de administração dos recursos de tecnologia da informação, que vão ficar a cargo dos profissionais de TI, que são com a área de tecnologia da informação. Então, nós, profissionais da área de TI, o que nós precisamos? Os hardware, todos os sistemas, software, dados e recursos de rede da empresa, a fim de eu estou trabalhando. E aí, então, eu, como a pessoa da área de tecnologia da informação, que vou gerenciar todos esses recursos, eu posso trabalhar com equipes internas ou também com fornecer esse funcionamento. Quais são as principais áreas de conhecimento quando a gente fala em sistemas de informação? Estudar conceitos básicos, as principais tecnologias da informação, as aplicações empresariais da tecnologia da informação, os diferentes sistemas, os processos de desenvolvimento de software e os desafios gerenciais que nós temos na área de TI. Então, isso é um pouco de tudo que nós vamos, um pouco do que nós vamos estudar nessa disciplina e um pouco também do que vocês vão ver ao longo do curso de sistemas de informação, a questão sobre componentes e os papéis dos sistemas de informação dentro de uma empresa, um governo, uma organização não governamental. Quando se fala em tecnologia da informação, os conceitos sobre o hardware, que são os equipamentos, sobre o software, que são os sistemas, questão de redes, bancos de dados e outras tecnologias que eu preciso para fazer as empresas funcionarem, né, mais nesse mundo digital. As aplicações empresariais, então, as principais utilização de diferentes tipos de sistemas de informação para que as empresas possam desenvolver o seu trabalho, seja interno ou externo, atendendo seus clientes. Os processos de desenvolvimento, então toda a questão de implementar sistemas de informação, sistemas para web, aplicativos para celulares, então tudo que eu preciso saber sobre modelagem, engenharia de software, banco de dados, programação, testes de software, então tudo isso envolve os processos de desenvolvimento. E os desafios gerenciais, né? Administrar de forma efetiva e ética as tecnologias, falando muito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, então envolve a segurança, né, das informações, dos dados dos meus clientes, dos meus fornecedores, dos meus funcionários. Isso é uma coisa que tem que se tomar bastante cuidado atualmente. E a questão ética também, né, de usar o computador de forma ética, não usar as tecnologias para prejudicar as pessoas, para burlar regras, isso também faz parte dos desafios que os profissionais de tecnologia da informação estão enfrentando. Falando um pouco de conceitos, né? O que é um sistema de informação? É um conjunto que envolve um termo que se usava antigamente, hoje em dia pouco se usa, chamado people, hardware, que é equipamento, software, que são sistemas, redes e recursos de dados. Então, juntando tudo isso, né, pessoas, equipamentos, programas, redes e dados, um sistema de informação coleta, transforma e dissemina informações numa organização. Se a gente comparar isso com a ideia de um algoritmo, que vocês estão estudando lógica de programação e aprendendo a programar nesse semestre também, coletar é trazer os dados de fora, para dentro do sistema de entrada, transformar é processar esses dados e disseminar é gerar resultados. Então, gerar resultados das informações de uma organização, apresentar os dados em gráficos, em relatórios, sistemas que permitem que eu consulte os produtos que eu estou vendendo em quantidade adequada, quem está vendendo mais, quem está vendendo menos, se eu estou conseguindo atender os meus clientes, as opiniões dos clientes em relação ao serviço que eu estou oferecendo. Então, tudo isso faz parte dessa grande ideia, que é um sistema de informação. E aí, dentro desse sistema de informação, né, que coleta, transforma e dissemina informações, eu tenho algumas categorias que nós vamos estudar também. O que é um sistema? Sistema é um grupo de elementos interrelacionados ou em interação que formam um todo unificado. Alguns exemplos, né, que não tem a ver com informática. O sistema físico do Sol e seus planetas, o sistema biológico do nosso corpo humano, né, o nosso controle de temperatura, quando a gente está suando, quando a gente tem febre, todas as nossas necessidades básicas de alimentação, sistema tecnológico de uma refinaria de petróleo, o sistema socioeconômico de uma empresa, que envolve receitas, despesas, lucro. Então, isso tudo são sistemas. A gente vive numa sociedade com vários sistemas.
Então, interrelacionados que trabalham rumo a uma meta comum, recebendo insumos, entrada, e produzindo resultados, em um processo organizado de transformação. Receber insumos é a entrada, produzir resultados é a saída, o processo organizado de transformação é o chamado processamento. Então, nós temos, como mostra essa figura, né, aquelas etapas que a gente estuda em lógica de programação, entrada, processamento e saída. Vou fazer um programa que calcula o salário de uma pessoa. Eu preciso saber na entrada qual é o valor que a pessoa recebe por hora e quantas horas ela trabalhou. No processamento, eu vou fazer o cálculo, vou multiplicar o número de horas pelo valor da hora, e na saída eu vou gerar essa informação, vou gerar o depósito do salário na conta da pessoa, vou imprimir o contra-cheque, diferentes formas de mostrar esse resultado. Então, a entrada envolve a captação de tudo que está fora para dentro do sistema, geralmente utilizando periféricos de entrada, teclado, mouse, tela de toque, transformar essa entrada em algum resultado. Eu posso fazer aqui um exemplo que não tem nada a ver com computação, um processo industrial. Eu tenho uma série de componentes e eu uso esses componentes para construir um produto. Eu vou fabricar uma cadeira. Então, eu tenho parafuso, eu tenho os pés da cadeira, eu tenho o assento, e eu junto tudo isso e gero um produto. A saída é tirar de dentro do sistema um resultado e entregar para o seu usuário final, né, para o seu cliente, para o seu usuário. Então, um produto, um serviço, uma informação gerencial. Além dessas etapas de entrada, processamento e saída, nós também temos outros dois componentes adicionais no sistema, que são chamados de feedback e controle. Um sistema que possui feedback e controle, ele também é conhecido como sistema cibernético, ou sistema auto-monitorado ou autorregulado. Por exemplo, um exemplo bem simples que não tem a ver com computação. A geladeira, o motor, ele automaticamente liga quando precisa colocar a temperatura de novo, de acordo com a regulagem que nós fizemos lá de temperatura no motor vai trabalhar. Que precisa buscar informações, né, para saber que a temperatura aumentou ou baixou, e se autorregular, se autocontrolar. Isso acontece também em sistemas informatizados. O que é feedback? Feedback são os dados sobre o desempenho do sistema. Por exemplo, se eu falar num sistema de informações gerenciais de vendas, o feedback para um gerente de vendas é saber o desempenho de vendas por região, por município, por categoria de produto, por vendedor, depende. Controle significa que eu vou monitorar e avaliar esse feedback que o sistema está me dando para verificar se eu estou conseguindo atingir a minha meta. Por exemplo, um gerente de vendas, ele pode fazer essa verificação manual, né? O sistema traz um feedback com os dados das vendas, e eu vou verificar, eu como gerente de vendas, né, se algum produto está encalhado, se a gente está vendendo bastante um produto, então eu tenho que comprar mais daquele produto, se alguma região não está conseguindo vender determinado tipo de produto, eu vou tentar identificar o que está acontecendo para corrigir. Se o sistema for totalmente automatizado, essa indicação de correção pode ser automática, que é o exemplo da geladeira e do ar-condicionado, né? Verifica que a temperatura não está de acordo e faz o ajuste, né? Então, depende muito, a gente pode criar sistemas mais inteligentes, em que esse ajuste é feito de forma automática, ou menos inteligentes, em que o ajuste vai ser feito por uma pessoa. Algumas áreas que têm preocupação em permitir que um sistema, um robô, um sistema informatizado faça esses ajustes, mostram os resultados primeiro para um usuário humano, e esse usuário tem que dar um ok. Um exemplo, um aluno meu, que era um orientando de trabalho de conclusão, fez um sistema para auxiliar um frigorífico a comprar gado de corte. E isso sem ir na fazenda para ver o gado. Então, os fazendeiros preenchiam todo um formulário com as informações sobre o lote de gado que eles queriam vender, e o sistema, através de regras que foram definidas pelo dono do frigorífico,
já fazia uma proposta de compra, analisava tudo aquelas informações e fazia uma proposta. Para que a proposta não fosse encaminhada para as fazendas sem que alguém desse um ok, para o sistema não fazer isso automaticamente, a proposta primeiro vinha para o responsável pelas compras do frigorífico, ele analisava o resultado do sistema, se ele quisesse, ele podia fazer algum ajuste, e depois, então, ele encaminhava isso para a fazenda, dizendo se concordava ou não com aquela proposta que o sistema tinha gerado. Então, alguns exemplos de sistemas autorregulados ou monitorados, né? A questão de aquecimento controlado por termostato, que é o exemplo da geladeira, o nosso corpo humano, a questão do controle de temperatura, batimentos cardíacos, respiração, isso é uma forma de autorregulação, e toda a questão de monitoramento e controle do processo de produção de uma indústria. Por exemplo, indústrias que usam caldeiras, eles têm controle de pressão, né? Se a pressão subir demais, a caldeira pode explodir. Então, também já existe uma série de sistemas que não necessariamente envolvem computador e que já fazem essa ideia de autorregulação. Outras características de um sistema. Um sistema não existe no vácuo, ele funciona num ambiente que contém outros sistemas. Por exemplo, nós somos uma universidade federal e não existimos no nada, né? Nós estamos ligados ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação está ligado ao governo federal. Então, existe um sistema maior que nos rege, que é o governo federal, o Ministério da Educação e a Universidade Federal de Santa Maria. Se um sistema for componente do sistema maior, ele é um subsistema, e o sistema maior é o seu ambiente. Por exemplo, o campus de Frederico Westphalen é um subsistema dentro da Universidade Federal de Santa Maria, porque o campus sede é em Santa Maria. A fronteira de um sistema o separa do seu ambiente de outros sistemas. E vários sistemas podem compartilhar o mesmo ambiente. Por exemplo, em Frederico Westphalen, nós temos 6 cursos de graduação presenciais. São diferentes sistemas. Sistemas de informação, engenharia ambiental e sanitária, engenharia florestal. E nós compartilhamos o mesmo ambiente. Os prédios, as salas de aula, os laboratórios. Então, se eu enxergar cada curso como um sistema, nós estamos compartilhando o mesmo ambiente quando estamos utilizando os espaços, inclusive o ambiente virtual de aprendizagem que nós estamos utilizando agora, o Moodle. Ele não é presencial, não é físico, é virtual, mas é um sistema que nós estamos compartilhando. Alguns sistemas podem ser conectados entre si por meio de uma fronteira compartilhada, ou interface. Interface é uma coisa que vocês vão estudar no curso, né? Quando eu preciso, por exemplo, ligar um sistema no outro, eu crio uma interface. Eu tenho uma empresa e a minha empresa se conecta com um sistema do meu fornecedor para fazer os pedidos. Eu tenho que criar uma interface entre dois sistemas para eles conversarem. Isso acontece também quando eu interajo, por exemplo, com os outros cursos do campus. Eu estou criando uma forma de interface entre esses cursos. Vamos supor que o curso de Sistemas de Informação decide ofertar uma disciplina complementar que alunos de outros cursos possam usar. É uma interface. E um sistema também pode ser adaptável. O sistema tem a capacidade de transformar a si mesmo ou o seu ambiente a fim de sobreviver. O ser humano é um sistema adaptável. Nós nos adaptamos a fim de sobreviver, né? Ao frio, ao calor, a questões que envolvem a nossa sobrevivência. E eu posso tentar transferir isso para a ideia de sistemas de informação também, quando a gente estuda sistemas de hipermídia adaptativos, né? Que nós trabalhamos com essa ideia quando temos sistemas que vão se adaptando de acordo com o que o usuário vai utilizando. Então, à medida que eu vou utilizando o sistema vai aprendendo coisas sobre mim, usando algoritmos para isso, e vai colocando algumas opções de forma mais fácil, para que eu acesse de forma mais fácil, se adaptando a cada um dos usuários. Uma empresa é um exemplo de sistema, né? Os recursos econômicos, né, são a entrada, são transformados por processos organizacionais, processamento em bens e serviços que é a saída. Então, eu produzo um produto. Tá? O meu produto, por exemplo, é software. Eu vou ter como entrada recursos econômicos para comprar equipamentos, para contratar programadores, testadores, engenheiros de software. Os nossos processos de desenvolvimento vão fazer com que eu crie o software e a saída é um software pronto que eu vou vender para o meu cliente. Né? Os sistemas de informação, eles fornecem para a administração das diferentes empresas informações,
feedback sobre o que está acontecendo, e essas informações, esse feedback ajudam as empresas a tomarem decisões, controlar. O que é controlar? Eu vou controlar a minha empresa para não gastar mais do que eu ganho, para verificar se o meu funcionário está fazendo o trabalho que ele tinha que fazer, para verificar se o meu cliente está satisfeito com os serviços. Então, isso tudo faz parte do controle, que pode ser mais ou menos automatizado, de acordo com o tipo de sistema que nós fomos desenvolver. As organizações como empresas e órgãos governamentais, né, prefeituras, governo estadual, governo federal, são sistemas dentro da minha sociedade. A sociedade tem uma multiplicidade de sistemas. A escola, a igreja, a universidade, o governo, isso tudo são sistemas. E esses sistemas, eles são divididos, né? Por exemplo, nós temos um sistema que é o curso de sistemas de informação, dividido em várias disciplinas, que vocês vão cursar em vários semestres. Uma empresa tem departamentos, tem divisões, tem equipes, então, esses sistemas geralmente são divididos em pedaços, em partes. Um sistema de informação que nós vamos implementar, um software, também é dividido em partes. Até porque eu posso ter diferentes equipes, diferentes pessoas trabalhando em diferentes partes de um mesmo sistema. Uma empresa é um exemplo de sistema aberto, porque ele faz interface, interage com outros sistemas, interage com outras empresas, interage com clientes, interage com prefeitura, com governo estadual, com governo federal, e também uma empresa é um exemplo de sistema adaptativo, porque a empresa tem que se modificar para atender a demanda, né? Agora nós temos que entrar no mercado digital e trabalhar com loja virtual, nós temos que fazer delivery, nós temos que nos adaptar porque existe uma nova legislação que nós somos obrigados a atender. Isso tudo são questões que envolvem adaptação dos sistemas. Um sistema de informação depende de quê? Recursos humanos, né? Os usuários finais, as pessoas que usam os softwares, e nós, que somos os especialistas em sistemas de informação, programadores, testadores, engenheiros de software, analista de suporte, gerente de redes de computadores. Depende do hardware, do software, dos dados, aí nós vamos estudar durante o curso a questão de bancos de dados e a questão que envolve inteligência artificial, que não usa dados, mas usa conhecimento, as bases de conhecimentos, e a questão de redes, que hoje em dia não tem como a gente trabalhar sem a questão da rede, né? Seja interna, intranet, ou a internet. E o sistema de informação faz o quê? Executa atividade de entrada, processamento, produção, armazenamento e controle para converter todos os dados que nós vamos coletar em produtos de informação para o meu usuário, produtos que sejam valiosos, relatórios, gráficos, análise de mercado, análise da bolsa de valores, então coisas que os nossos usuários das empresas, do governo vão poder utilizar para produzir e para produzirem produtos e também para entregarem serviços para os seus clientes. Algumas referências, se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre conceitos de sistemas de informação, então aqui tem a referência de 2 livros, e agora eu vou colocar uma atividade para nós desenvolvermos no ambiente virtual Moodle.